O Venom foi apresentado pra gente como um super vilão do Homem-Aranha, porém ele conseguiu fazer uma transição incrível de super vilão para anti-herói. Inclusive, ele não é o único simbionte poderosíssimo que foi introduzido nos quadrinhos da Marvel. Ao longo do caminho, mais simbiontes foram introduzidos na história, o que ajudou a expandir a sua mitologia. Nos últimos anos, novas revelações surgiram sobre o que são os simbiontes e de onde eles vieram. Por isso que no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são os 10 simbiontes mais poderosos da Marvel, classificados por poderes e habilidades. Então aproveite e se inscrevam aqui no canal que tem muito conteúdo bacana chegando para vocês. Deixem o like de vocês que vai ajudar demais o canal a esse vídeo chegar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 10º lugar tem o simbionte Payback, que é um simbionte baseado em energia, ele não é orgânico. O personagem Payback tem uma história de simbionte interessantíssima para contar, particularmente porque o seu simbionte não é da mesma espécie Clintar do Venom, do Carnificina e dos seus descendentes. Acreditando ser uma espécie prima dos Clintar, esse simbionte era baseado em energia na natureza ao invés de ser orgânico, o que concedeu ao seu hospedeiro Marv Strange algumas habilidades bacanas. Além de uma força sobre-humana, uma agilidade incrível e também uma durabilidade muito bacana, o cara tinha outras peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, o Payback poderia voar e produzir manipulação eletromagnética na forma de micro-ondas e pulsos eletromagnéticos. E se você, por acaso, mergulhasse esse maluco na água, o cara ainda podia dar uma descarga elétrica, velho, isso é louco. Ah, nunca nem vi. Em 9º lugar tá o Venossaurus Rex, que é um simbionte que se ligou a um dinossauro terrestre. Cara, vamos lá, velho, que loucura. Mas que porra é essa? Todo mundo aqui ama dinossauro, não tem como negar, inclusive os próprios escritores, então nunca subestime a vontade de um escritor criar uma cena ótima utilizando um dinossauro, e foi exatamente isso que aconteceu, que é precisamente o que aconteceu durante o enredo Old Man Hawkeye. Além de acontecer em um futuro devastado, semelhante ao que os fãs viram nos livros do velho Logan, essa história tentou superar o antecessor em grande estilo. Foi a primeira vez que a gente viu um simbionte se juntar a um dinossauro que veio da Terra Selvagem. Cara, mano, loucura total. Se tem uma coisa que a gente aprendeu assistindo Jurassic Park, é que se você vê um T-Rex, irmão, tu corre. Ainda mais se esse T-Rex estiver fundido com o Venom. É simplesmente isso, cara, tu vaza 4 vezes mais rápido, mano, porque o bagulho vai ficar louco. Em 8º lugar tá o Anti-Venom, que foi criado por acidente dentro do Ed Brock. O Ed Brock ganhou um simbionte inteiramente novo depois que seu corpo foi infectado por câncer. Na época, Marty Lee tentou curar seu câncer, mas com uma cadeia de eventos inadvertidamente fez com que os restos do simbionte Venom se ligassem aos glóbulos brancos do Brock. O resultado foi um simbionte novo, que não tinha mente. Era basicamente simplesmente um traje biológico benigno, onde o Ed Brock tinha total controle sobre esse simbionte. Ele possuía os mesmos pontos fortes do Venom, incluindo algumas atualizações, como imunidade aos ataques sônicos e de fogo, que antes eram grandes ameaças pro Venom. Em 7º lugar tá o simbionte o Grito, que tá ligado extremamente a uma mente instável. Dona Diego era uma mulher extremamente perturbada mentalmente e se envolveu com a Life Foundation, e mais tarde ela também simplesmente se tornou uma das anfitriões de uma das proles do Venom. Ela se tornou a vilã conhecida como Scream, a líder de um grupo de simbiontes que realizavam tarefas para a fundação e entraram em conflito com o Homem-Aranha e com o Venom. Ela foi derrotada pelo Venom depois que ela teve uma crise insana e matou seus irmãos simbiontes. Depois desse incidente, ela tentou se consertar, porém não durou muito tempo e já voltou a fazer cagada. O Ed Brock levou ela para uma armadilha e a matou com uma adaga aquecida para derrubá-la de uma vez por todas. Seus poderes eram semelhantes ao dos outros simbiontes Venom, com algumas exceções notáveis. Uma dessas coisas é que ela podia estender os seus fios de cabelo, tá ligado? Para produzir alguns ataques. Mano, insano, velho. Insano. Bem louco. Em 6º lugar tá o Sleeper, que era um simbionte que seguiu os passos do anti-herói Venom. Esse simbionte adormecido, ele era diferente das outras proles do Venom. Esse simbionte em particular, ele não seguia algumas coisas que o próprio Venom tinha como características. Por exemplo, o olho branco, ele não tinha. Ele também era um simbionte presunçoso, mas leal, que protegia seus hospedeiros, mesmo que fosse sujeito à brutalidade de vez em quando.
foi especialmente protetor em relação ao Ed Brock, seu filho Dylan e outros. Ele possui também técnicas de camuflagem muito maior. Ele pode, por exemplo, dobrar a luz do ambiente para se camuflar. A quimiocinese é uma grande vitória para este simbionte, dando ao Sleeper uma capacidade de tranquilizar e manipular indivíduos, com uma série de produtos químicos e feromônios. Mano, o Sleeper era realmente um simbionte muito, mas muito diferente dos outros. E em quinto lugar nessa lista tá o original. E eu tô falando de quem? É óbvio que eu tô falando do Venom, cara. O primeiro, o original, a Fera, o primeiro simbionte a aparecer nos quadrinhos da Marvel. Cronologicamente, nas histórias dos simbiontes, outros vieram antes, mas o Venom foi o personagem que fez a bola rolar de vez e deixou outros personagens de escanteio na Marvel. O Venom se ligou diretamente ao Ed Brock, que era um repórter que tinha um ódio mortal pelo Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ignorou ele de vez, tá ligado? O Homem-Aranha não deu bola pro Ed e isso fez com que o Ed criasse um ódio mortal pelo Homem-Aranha. Depois que eles se juntaram, eles se tornaram um só. E esses caras se tornaram um anti-herói magnífico. A princípio eles eram super vilões, depois se tornaram anti-heróis. E cara, eles não têm medo de nada. Eles não têm medo de estraçalhar os adversários não, meu mano. Por isso que muita gente, no próximo filme de Venom, Tempo de Carnificina, estranhou o Venom ter ficado com medo. Porque o Venom não tem medo de nada, irmão. Não tem medo de nada. Muita gente realmente ficou com o pé atrás em função deles terem colocado uma cena cômica em que o Venom sente medo do Carnificina. Por mais que eu entenda isso, eu espero que eles não destruam a reputação do Venom, porque o cara é realmente um peloca mesmo, tá ligado? O cara não tem medo de nada. Vamos ver o que vai acontecer no filme, que eu estou extremamente ansioso para assistir. Os dois compartilham uma relação turbulenta ao longo dos anos, mas como o Venom, eles eram idealisticamente paralelos. O Venom salvaria a Terra de uma série de ameaças perigosas, enquanto diminuía as fileiras de criminosos em cada cidade que ele visitava. Então foi como eu disse, o Venom, de um super vilão, passou para um anti-herói, tá ligado? Então assim, essa transformação dele foi muito bacana de acompanhar e simplesmente eu espero que ele faça uma entrada no CM digna de um anti-herói, cara. Tá todo mundo louco para que isso aconteça. É verdade. E em quarto lugar tá o nosso lindíssimo Carnificina, o Bizarro, que é um simbionte que tá ligado a um serial killer. Só isso. É só isso. A criatura simbionte era simplesmente uma prole do Venom, um restinho do Venom que resolveu se unir a um serial killer e se tornou um dos vilões mais horríveis do universo da Marvel. O cara é simplesmente horripilante. Esse novo simbionte era muito mais letal do que o Venom, com uma força e habilidades superiores. Embora o Venom triunfasse várias vezes sobre o seu, entre aspas, filho, ele foi essencialmente derrotado o tempo todo. O ódio que o Venom sentia por tudo que o Carnificina fazia fez com que o Venom se saísse vitorioso inúmeras vezes. Então assim, essa parte é realmente muito importante pra gente ver que a força de vontade realmente supera às vezes um ser que é muito mais poderoso. E as habilidades do Carnificina realmente são muito grotescas. Ele consegue utilizar o próprio corpo para fazer lâminas, espadas, o que você bem entender, machado. Irmão, é aquela nojeira completa, é uma amoeba que consegue se transformar em um machado, tá ligado? Basicamente isso. Partes do corpo dele em machado, né? Porém, ele tem uma outra habilidade muito estranha, cara. Por exemplo, se você estiver falando no telefone aqui com o Carnificina e o maluco do outro lado quiser te matar, ele consegue passar de um telefone pro outro e sair no teu telefone aqui e te matar, irmão. É basicamente isso que o maluco pode fazer, tá ligado? Caralho, cuzão! E em terceiro lugar tá o Toxina, que era sim uma prole do Venom também que se ligou a um policial de Nova York. O simbionte Carnificina deu luz a uma descendência que mais tarde seria conhecida como Toxina, um nome dado a ele por ninguém menos que o Venom. Embora o ódio do anti-Venom pelo Carnificina fosse incomparável, ele decidiu treinar o simbionte Toxina para agir como uma força pro bem. Eventualmente ele se ligou a um policial de Nova York chamado Patrick Mulligan, que se tornou um super-herói. E galera, vamos partir de um princípio. Tem uma situação que as próximas gerações de simbiontes são mais fortes que as anteriores. Ou seja, tem o Venom como original, veio o Carnificina. Carnificina mais forte que o Venom. Por quê? Porque o Carnificina é a prole do Venom. E já o Toxina é a próxima geração do Carnificina, ou seja, ele é mais forte ainda que o Venom e mais forte que o próprio Carnificina.
Então essa situação é muito importante porque o Toxina é realmente forte, é um simbionte muito, muito forte. Se o Toxina tivesse nas mãos de um super vilão, cara, a gente não tem como explicar o que poderia vir a acontecer, porque seria uma coisa desastrosa, mais desastrosa que o próprio Carnificina. Porém, como ele estava nas mãos de um policial que conseguia reprimir isso tudo e usar o simbionte pra fazer o bem, cara, show de bola, tá ligado? Agora, nas mãos de um maluco transtornado, por exemplo, como o Cletus Cassidy, seria uma loucura total, cara, mais louco ainda que o Carnificina. E em segundo lugar tá o Grendel, que é um simbionte dragão, que foi criado pelo próprio deus Clinter Kinu. Simplesmente isso, ele foi criado diretamente pelo deus dos simbiontes. Como um simbionte dragão, ele é muito, mas muito mais forte que um simbionte padrão como o Venom ou o Carnificina. O cara tem tanto poder que ele consegue matar divindades. O cara é muito forte, é mais rápido até mesmo do que o próprio Surfista Prateado. Então, cara, ele é muito, muito forte mesmo. Fora que o Grendel, ele pode se fundir com outro dragão simbionte e criar uma entidade super poderosa. É simplesmente isso. E em primeiro lugar, não podia ser outro personagem a não ser o próprio deus dos simbiontes, o cara que criou e que pode controlá-los. E eu tô falando de quem? Do Kinu, meus amigos, o deus Clinter. Por muito tempo, a gente achou que os simbiontes eram uma raça alienígena que foi nascida de períodos primordiais, de muito tempo atrás, uma raça bestial. Porém, com a chegada do Kinu, tudo que a gente sabia sobre os simbiontes foi mudado, porque eles forneceram uma história completa pra gente agora. O Kinu foi responsável por criar esses simbiontes, um ser imenso de poder divino que existiu durante a época do esquecimento. O Kinu impunha uma espada forjada a partir do cadáver morto-vivo de um celestial, cara. E sua força tá muito além da maioria. Ele inadvertidamente criou os simbiontes e descobriu que podia utilizá-los como uma força de guerra parasita. Como seu criador, ele é capaz de dominar os simbiontes e aqueles nascidos de sua biologia. Ele é facilmente um dos seres mais fortes da Marvel, principalmente porque ele pode controlar os simbiontes, então automaticamente ele é sim o simbionte mais forte. Porque galera, a gente tá acostumado com um simbionte já dando trabalho, agora você imagina um monte. Um exército de simbionte, o quão forte esse cara não pode ser. É simplesmente, cara, incrível a quantidade de poder. Não é à toa que ele é um dos vilões mais fortes da Marvel, é realmente fora da curva. O meu simbionte preferido é o Carnificina, porém eu quero saber de vocês. Qual o simbionte preferido de vocês? Comentem livremente aqui nos comentários. Aproveitem e se inscrevam no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo dos animes, dos filmes, das séries. Tudo que tem de curiosidade, novidade, análise eu vou estar trazendo aqui para vocês. Também deixem o like de vocês que vocês vão estar ajudando demais o canal a esse vídeo chegar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido até o final. Fui!